Pai, abra os nossos corações e as nossas mentes. Nós sabemos, Senhor Pai, que toda pregação, Senhor Pai, toda verdade, Senhor Deus, deve, Senhor Pai, através das nossas mentes, Senhor Pai, ó Deus, chegar até os nossos corações. É através da mente, Senhor Pai, que Tu forneces, Senhor Pai, material, Senhor Deus, fornece, Senhor Pai, madeira, Senhor Deus, para ao chegar na fornalha dos nossos corações, queimar de maneira quente, Senhor Pai, em amor, em afeições, Senhor Pai, em deleite maior a Ti. Um coração, Senhor Pai, que arda sem a verdade, Senhor Pai, não passa de misticismo, ó Deus, e deixa o homem na escuridão. Uma mente, Senhor Pai, que saiba a verdade, mas que essa verdade não chegue ao coração, Senhor Pai, como combustível para afeições santas, ó Deus, que dominam a vida, Senhor Pai, que, Senhor Pai, controlam através, Senhor Pai, ó Deus, de amor, deleite, prazer, a obediência em nossas vidas, Senhor Pai. Também não passa, Senhor Pai, de um conhecimento fútil, vazio, que um demônio pode ter. Nós queremos, Senhor Pai, não ser só, Senhor Pai, de maneira nenhuma, alguém que tenha verdades na mente, que não incendeiam, Senhor Pai, não são incendiadas pelo Espírito Santo no coração, porque isso não nos faria melhor que os demônios, Senhor Pai, que creem e estremecem. E nem, Senhor Pai, queremos qualquer, ó Deus, fogo aceso em nossos corações, que não seja tão somente pela Tua palavra, pelas Escrituras, porque sabemos que isso seria um fogo estranho a Ti, Senhor Pai, e tão debaixo da maldição, Senhor Pai, quanto está a ignorância, Senhor Pai, que não desfruta da luz da Tua face. Portanto, que nós possamos, Senhor Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, que nossas novas mentes sejam cheias da verdade, ó Deus, que seja o combustível, a madeira que, Senhor Pai, se incendeia na fornalha dos nossos corações, produzindo, Senhor Pai, afeições verdadeiras. E nós sabemos, Senhor Pai, que aquilo que um homem ama é o que controla a sua vida, Deus, é o que controla a sua busca diária, ó Deus, é o que controla, Senhor Pai, ó Deus, cada suor do seu rosto. E o homem nunca achará excessivo quando ele está buscando o que ele ama, como Jacó, Senhor Pai, ó Deus, a Tua palavra disse que achou que os 7 anos trabalhados por Raquel não eram nada, pelo muito amor que ele tinha. Obedecer a Ti, Senhor Pai, viver para a Tua glória, só é, Senhor Pai, fruto do Evangelho, quando, Senhor Deus, é fruto de afeições profundas em nossos corações. Qualquer apego, Senhor Pai, externo, Senhor Deus, a qualquer tipo de verdade, não nos levará além do moralismo, nos deixará no pé do Monte Sinai e nos deixará condenado pela maldição da lei. Que nós possamos ser constrangidos pelo amor de Cristo a vivermos para a glória dele. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Hoje nós temos Santa Ceia, então temos que ser mais rápidos. Eu estou meditando com os irmãos no Salmo 104, 24, não é? E eu falei que esse é um sermão que eu preparei quando estava com a mão machucada, né? Mastigada pelos cachorros. E eu falei que eu separei 30 pontos, mas na verdade as duas vezes que eu pude estar olhando o texto, eu olhei um ponto, depois 2 pontos à noite. Hoje eu quero olhar de uma maneira resumida pelo menos 2 pontos. Eu vou resumir porque é a Santa Ceia, e apesar de eu ter trazido aqui 5, mas nós precisamos de uma pequena introdução sempre, para saber, para nos localizarmos nesses tantos pontos o que queremos. No Salmo então 104, verso 24, diz: ó Senhor, quão múltiplas são as Tuas obras, com sabedoria Tu as fizeste todas elas. A terra está cheia de suas criaturas e cheia das suas maravilhas. Eu comecei dizendo que Deus não tinha que criar. Criar não é uma necessidade. Deus não tem necessidades fora de si mesmo. Deus é bendito em si mesmo. Deus é completo em si mesmo, né? O Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não precisam de nada fora deles ou
Deus não precisa de nada fora dele para completá-lo, não é? Deus nunca vai olhar para nada fora dele e dizer: você é o que estava faltando. Nada está faltando para Deus. Portanto, ele não tinha que criar um mundo material, e a criação é um transbordar do que Deus é um transbordar do seu ser, e não uma necessidade do seu ser. Mas como Deus é Espírito, ele poderia ter criado um mundo inteiramente, um universo inteiramente espiritual, sem matéria ou sem leis físicas. Ele poderia ter feito todas as coisas totalmente diferente do mundo material que nos cerca, já que Deus continua se regozijando na comunhão da Trindade por toda a eternidade, e Ele é Espírito. Mas em vez disso, Ele criou um universo cheio de coisas, objetos, planetas. A quantidade de coisas que Deus criou é inimaginável para nós, não é? Porque Ele não só criou todo um mundo espiritual e coisas e planetas, mas Ele criou o verão, Ele criou o inverno, Ele criou o outono, o que acontece no outono, Ele criou o clima, Ele criou galáxias, cores. Deus criou o amarelo, o azul, o vermelho. Ele criou animais, vegetais, minerais, pessoas, com toda a complexidade do nosso organismo e todas as outras coisas complexas. E quando eu estava olhando para o Salmo, para esse Salmo, a pergunta é essa: por que Deus faz essas coisas? Por que Deus fez essas coisas? Eu acho que todos nós em algum momento já perguntamos isso, e quando nós estamos lendo as Escrituras e desfrutando do Deus que é Espírito, né? Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Você vê que Deus podia só escrever coisas que supostamente fossem mais elevadas, espirituais, mas a Bíblia está cheia de quê? De cabelo, gafanhoto, água. E Deus fala sobre o seu universo físico que Ele criou em todo lugar, e você fica impressionado com essa estranha fisicalidade do texto bíblico, e você deve olhar para Deus como uma fonte borbulhando de tanta alegria que transbordou na criação de todas as coisas. E Deus não cria porque precisa, porque lhe falte alguma coisa. Ele cria por prazer em ser Deus e manifestar tudo que Ele é em tudo que Ele faz, e finalmente se manifestar perfeitamente em seu Filho na cruz. E Deus é tão abundante, o ser de Deus é tão cheio de beleza, que a beleza, as cores, o mundo são um pequeno eco das belezas do ser de Deus. Por isso que eu falei que acho estranho quando as pessoas falam em espiritualidade, elas sempre pensam que a espiritualidade está ligada a coisas feias. Quanto mais feia, mais espiritual. Não é? Uma música feia, um lugar feio, porque elas acham que de alguma maneira o mundo é inimigo de Deus, o mundo que Deus criou. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, está falando sobre o sistema mundial que controla mentes, corações, escravizado pelo pecado, não as coisas, a beleza que Deus criou. Na verdade, toda a criação geme, a Bíblia diz, não é? Esperando a libertação final dos filhos de Deus, para que essa beleza toda se mostre ainda de uma maneira mais incrível. Então as pessoas sempre pensam isso, não é? Às vezes eu colocava uns vídeos assim do Spurgeon com as paisagens deslumbrantes. A pessoa fala assim: por que você põe essas paisagens? Isso atrapalha, isso é ruim. Por que não bota uma tela preta? Então, essa é a ideia de espiritualidade daquela pessoa. Ela acha que se ela cultuasse num domingo como esse, numa caverna escura, sem luz, num lugar feio, ela ia ter um contato mais com o mundo espiritual. Que esse mundo
não é? Afasta ela do mundo da espiritualidade. É isso que levou as pessoas para mosteiros, né? O cara ficava na sua cela, comia pão e água, porque realmente ele achava que essas coisas de alguma maneira o aproximavam de Deus, quando na verdade não há nada que nós possamos fazer nesse lugar aqui, não há nenhuma imagem que a gente possa projetar, não há nenhuma luz que a gente possa fazer que seja mais lindo do que o pôr do sol, do que o mar, do que a montanha. Agora, eu dizer que eu não posso adorar a Deus na montanha porque lá é bonito demais e então eu não consigo, porque a beleza me afasta de Deus, é fazer uma declaração quase demoníaca, não é? Porque para um coração escuro, longe de Deus, tudo afasta ele de Deus. O dia e a noite, o inverno e o verão, todas as coisas. E o mundo físico é uma vitrine multicolorida da sabedoria de Deus. E as belezas que Deus deixou nós criarmos, porque não é simplesmente que Deus, nós estamos usando a eletricidade aqui hoje, né? Temos luz, temos ar-condicionado. Você pensa, tá vendo, isso é coisa que o homem, não, Deus escondeu tudo isso que está aqui no relâmpago. O homem um dia, de tanto observar o relâmpago, descobriu que há nele uma coisa chamada eletricidade. Deus escondeu todas as coisas elétricas que nós usamos no relâmpago, e durante milhares, milhões de anos isso estava escondido lá, até nós descobrirmos quantas coisas Deus escondeu em suas maravilhas. Ou seja, há maravilhas dentro das maravilhas de Deus, e todas elas são maravilhas de Deus. Então o salmista, sem esse acesso a essas maravilhas tão expandidas, ele começa a adorar a Deus, ele começa a falar sobre vales, leões, cegonhas, vinho. E quanto mais nós descobrimos da criação, mais nós podemos nos juntar a Davi e dizer: ó Senhor, quão múltiplas são suas obras, quão grande é a tua sabedoria. Tu fizeste todas as coisas, todas as criaturas, quão maravilhosas todas as coisas são. Então, as coisas criadas de Deus foram criadas para ser, eu disse aqui inicialmente que eu tenho, eu acho linda, né, a arquitetura das catedrais góticas, e por isso eu sempre estou lendo livros sobre catedrais góticas, outras catedrais que eu não conheço assim, porque eu descobri que naquela beleza incrível das catedrais góticas está escondido um monte de passagens da Bíblia, um monte de textos da Bíblia que aqueles engenheiros e artistas colocaram. Então eu já achava muito belo quando eu descobri que a própria catedral que aquelas pessoas construíam era um sermão sem palavras. Eu senti assim, como Davi diz que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, e sem fala eles, sem voz eles anunciam a glória de Deus. Ou seja, nós olhamos e sem palavras o céu, é o que Davi está dizendo, o mar, todas as coisas estão pregando sobre Deus. E aquelas pessoas que construíram aquelas catedrais góticas, era isso que elas estavam fazendo. Elas queriam que cada coisa ali, sem voz, já fosse um sermão para as pessoas. Mas é óbvio que eu não podia ver todas as coisas que eles esconderam lá, até que eu já achava tudo lindo, não é? Tudo maravilhoso, mas eu não podia ver além simplesmente dessa percepção de beleza, porque eu não conseguia ver todas as coisas que estavam por trás daquela beleza, até ter contato com alguma coisa, com alguma informação, algum livro que me colocasse em contato com o que cada uma daquelas belezas refletia, que aqueles artistas e engenheiros quiseram ensinar. E o mundo então é uma grande catedral assim. Deus espalhou a sua sabedoria, sua beleza e seu ser. Em vez de Deus querer esconder isso de nós, ou achar que o mundo dele compete com ele, o céu é muito bonito, com essas holofotes, não é?
que Deus colocou no céu à noite, quando fica escuro, então nós podemos ver todos os holofotes brilhando e podemos usar instrumentos para ver mais holofotes, em vez de Deus falar, não vou colocar isso porque senão eles não vão ver minha glória. Ele colocou isso, e quem tem um novo coração diz, os céus manifestam a glória de Deus. E a Bíblia diz que mesmo aqueles que não têm são indesculpáveis por causa da sabedoria e da glória que Deus manifestou no que Ele criou. Então, se eu quero andar numa catedral gótica, entender tudo, eu devo ler para compreender. E se eu quero ouvir um sermão, por onde eu for, eu tenho que conhecer cada vez mais a Bíblia. Quanto mais eu conheço a Bíblia, mais eu olho para o mundo e vejo um sermão pregado para mim. E foi isso que a gente viu quando olhou para poeira, para chifres, para ferramentas comuns. Então agora nós podemos nos relacionar com a poeira da nossa casa e enxergarmos, por causa da Bíblia, algo muito mais profundo que Deus quis nos mostrar através daquilo. E é isso que a gente tem feito, e eu quero com isso não falar sobre todas as coisas, senão seria um sermão, na verdade, sem fim, nesse universo de Deus. Então, ao meditar, minha esperança é que você obtenha uma compreensão mais profunda, não apenas das Escrituras, mas do mundo em que você vive. Como eu, por exemplo, pude ter uma compreensão mais profunda de como todas aquelas coisas naquelas catedrais apontavam para textos e para verdades bíblicas. E então hoje eu quero começar, falamos sobre poeira, ferramenta, chifres, e hoje eu quero me aproximar de outra coisa que é comum, é terrível, é assustador na criação de Deus. Há pouco tempo mesmo nós tivemos um evento assim, que o mundo inteiro acompanhou, apreensivo, mas que Deus nos ensina grandemente quando nós partimos das informações corretas na Bíblia, quando olhamos para isso, e isso aprofunda a verdade de Deus em nossos corações. Então eu disse que o mundo é teomórfico, não é? As coisas assumem a forma que têm, porque elas são criadas para revelar Deus. Ou seja, não é que as coisas existem e Deus aproveita as coisas que já existem por si só e com suas próprias características para dizer, olha, isso aí dá para usar como um exemplo. Não. Deus é a rocha eterna. Então Ele criou uma coisa chamada rocha para manifestar o que Ele é. Ou seja, o mundo é teomórfico, né? Cada forma que ele tem, tem porque ela foi criada para manifestar algo de Deus. Pó, chifres, ferramentas, que é aquilo que nós construímos, que Deus escondeu. Quando a gente fala de uma estaca, é algo que Deus escondeu na madeira, né? Como eu disse, Deus não só criou coisas maravilhosas, mas Ele escondeu remédios, e Ele vai nos deixando descobrir todas as coisas que Ele escondeu. Ele escondeu processadores que nós estamos usando em nossos telefones, nesse iPad, no silício. Ele foi escondendo coisas, e nós, mesmo caídos, temos recebido a bênção de descobrindo as maravilhas. Ele escondeu tudo que move praticamente uma cidade no relâmpago, até que nós descobríssemos que Deus escondeu essas maravilhas nessa grande maravilha que é o relâmpago. E nós podemos olhar para o relâmpago, não é o ponto de hoje, em outro momento. Então eu quero começar com terremoto e ser mais, resumir mais, para poder falar pelo menos sobre duas coisas antes de cearmos. Em Êxodo 19, 18 diz assim: ora, o monte Sinai estava envolto em fumaça, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A fumaça dele subiu como a fumaça de um forno, e toda a montanha começou a tremer.
e tremeu muito. Então, as aparições de Deus são frequentemente acompanhadas por terremotos na Bíblia. Montanhas tremem, mas nós devemos ver esse terremoto de maneira mais abrangente. Montanhas como o Sinai que tremem, rochas se dividem, as pessoas tremem de medo, de temor, os alicerces dos edifícios estremecem, a terra treme, ou seja, quando a terra é visitada por seu rei, ela treme. É isso. Agora, nós perguntamos por quê? Porque quando a terra é visitada pelo seu rei, ela treme. O exemplo mais assustador é provavelmente esse primeiro, quando Deus desce sobre o monte Sinai em fogo. E Moisés, ele fez o possível para preparar os israelitas. Ele faz várias recomendações. Ele diz o que vai acontecer. Ele prepara ao máximo eles para isso que seria naturalmente assustador. Mas mesmo bem preparados, eles ficaram apavorados. Porque nada que Moisés disse que aconteceria quando Deus se manifestasse ali no Sinai foi suficiente. E na manhã do terceiro dia, a montanha aparentemente comum, ao lado da qual estavam acampados os israelitas, de repente uma montanha inteira apareceu em chamas e envolta em fumaça, coberta com uma espessa nuvem, das quais saíam trovões e relâmpagos. Não é? Como você vê na erupção de um grande vulcão, e havia um som ensurdecedor, não é? Como um toque de trombeta altíssimo. Você vê que sempre que fala assim, um som ensurdecedor como toque de trombeta, é óbvio, não é, que eles estão usando os sons, trovão, um toque de trombeta, os sons mais altos que eles conheciam, não é? Naquele instante. E esse som ia ficando cada vez mais alto. E a Bíblia diz assim, Êxodo 19:18, toda a montanha tremeu muito. Então imagine uma montanha inteira tremendo, e no mesmo instante todo mundo começou a tremer. Ou seja, não só a montanha tremeu, mas como os israelitas começaram a tremer, e eles ficaram tão amedrontados que apesar de terem acabado de ouvir promessas maravilhosas de Deus, de que eles eram o bem precioso de Deus e que eles estavam destinados a ser reis e sacerdotes, eles se afastaram aterrorizados. As promessas não foram suficientes para lidar com o terror, e eles se recusaram a se aproximar de Deus e insistiram que Moisés falasse com Deus, mas que eles não tivessem que de novo experimentar o que aconteceu. E a Bíblia diz que até Moisés ficou assim, em capítulo 20, 18, 19, e o escritor, que é Moisés, inspirado pelo Espírito, ele quer que nós vejamos essa conexão. Então ele usa a mesma palavra, charade, para o tremor da terra, o tremor do monte e o tremor de Israel. A mesma palavra, o mesmo tremor. Então, como o salmista escreveria muitos séculos depois, a glória do Senhor fez o povo tremer e a terra tremer. Salmo 99, versículo 1. Então, terremotos são associados ao temor a Deus na Bíblia. Então, a geração do Êxodo, no entanto, ela é notoriamente esquecida, não é? Como como nossa geração também. Então, um pouco depois, um grupo de pessoas que estava no Sinai naquele dia e que viram essas coisas e que tremeram, eles decidiram que Moisés estava se achando demais, não é? E eles desafiaram a liderança de Moisés.
E eles disseram assim, Números 16, 3: por que te exaltaste acima da Assembleia do Senhor? Por que tu se colocou acima? Aquela era a igreja daqueles dias, né? Por que você se colocou acima da igreja? Foi a acusação. E Moisés respondeu com um teste simples. Moisés disse assim: se todos vocês morrerem de morte natural, envelhecer e morrer, isso provará que eu não fui enviado por Deus. Mas se a terra de repente se abrir e engolir vocês, isso mostrará que vocês desprezaram ao Senhor. Versículo 28 ao 30. E nós sabemos que isso não vai acabar bem, não é? E a Bíblia diz no versículo 31: assim que Moisés terminou de falar todas essas palavras, o chão sob elas começou a tremer e se partiu, e a terra abriu a sua boca e os tragou vivos. Isso não é apenas uma coisa do Antigo Testamento. Há uma sequência muito semelhante no último livro das Escrituras, ou seja, no ponto oposto de onde está aqui, onde um grande terremoto divide o mundo e os governantes da terra pedem que as montanhas e as rochas nesse grande tremor caiam sobre eles e os encubra da face de Deus e do Cordeiro, não é? E escondam eles. Apocalipse 6, 12 a 17. Então os terremotos também estão associados não só ao temor de Deus, mas associados ao julgamento de Deus. Você vê aqui com Coré, não é? Como a terra abriu, engoliu, e aqui em Apocalipse, então você vê temor e julgamento. Nessa grande catedral de Deus, cada vez que você vê um terremoto, cada vez que você ouve sobre um terremoto, você não só tem uma ideia da grandeza de Deus, mas quando você pensa num terremoto, você é levado muito mais nessa grande catedral gótica a pensar simplesmente num abalo. Isso nos leva a temor e nos leva imediatamente à visão de julgamento de Deus. Em várias passagens, eles também representam a fala divina. Quando Ezequiel é comissionado para o seu ministério profético em Judá, ele ouve a voz de um grande terremoto: bendito seja a glória do Senhor desde o seu santo lugar. Ezequiel 3:12. O Salmo 29, talvez, eu diria que é a mais rica meditação sobre a voz de Deus em toda a Bíblia. O Salmo 29 descreve a voz como estrondosa, poderosa, majestosa, gloriosa. Então compara ela a um terremoto e diz: a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Salmo 29:8. Se nós estivéssemos descrevendo isso, nós não falaríamos assim simplesmente, né? Nós podemos comparar a voz de Deus quando estamos falando sobre som, sobre barulho. A gente podia descrever a voz de Deus quando um avião quebra a barreira do som. Óbvio que eles não podiam conhecer o som de um avião quebrando a barreira do som, ou o lançamento de um foguete, um estrondoso e inspirador rugido que abafa todos os outros ruídos. Um som, quando a voz de Deus fala, o terremoto e o som, que ele quer dizer o seguinte: tudo mais não pode mais ser ouvido quando Deus fala, tudo é abalado, e a voz de Deus cala todas as outras vozes. Mesmo os mais arrogantes tremem, e ela é volumosa e ela tem autoridade. É isso que um terremoto está pregando para nós. Quando Deus fala nas Escrituras, Ele soa como um trovão, como um terremoto, como um vento forte, como uma poderosa catarata. E é por isso que é tão surpreendente quando Elias ouve Deus falar, não em um furacão, um terremoto ou um incêndio, mas em um suave sussurro. Em 1 Reis 19, 11 a 13.
porque os terremotos, a voz como de muitas águas, está associada à voz de Deus. Ou seja, a voz de Deus, ela cala todas as outras vozes, todos os outros sons. Eu costumo dizer, se Deus disse que uma coisa é pecado, a tua opinião não importa. Eu não entendo porque cristãos discutem se algo é pecado, quando a Bíblia diz que é pecado. Quando Deus fala algo, acabou toda a discussão, e um dia todos os seres humanos estarão de frente para essa realidade. Nós não somos chamados para debater o que Deus disse. A voz dele despedaça os cedros do Líbano. Você vê, eles estavam tentando mostrar cada uma dessas coisas. Não é um raio que despedaça um cedro. Você imagina o poder, o barulho, o som. Está querendo dizer que quando Deus fala, as nossas vozes são insignificantes. Tudo treme, uma montanha treme. E até agora, então é tão óbvio, você pode ver porque o tremor da terra deixaria as pessoas com medo e as faria pensar em julgamento divino. E por que isso seria usado? Por que Deus criou, como eu disse, o mundo é teomórfico, essas coisas para mostrar algo sobre a sua voz? Mas eu acho que os terremotos representam ainda algo mais profundo do que isso, algo que está por trás do temor, algo que está por trás do julgamento, algo que está por trás da poderosa voz que quando fala tudo se cala. Os terremotos estão associados à glória de Deus, e é por isso que todas essas outras coisas são verdades. Você pode ver o link em vários textos. Quando você está olhando para os terremotos nessa grande catedral que é o universo, mesmo que nessa pequena parte da catedral que é o nosso pequeno mundo, nós podemos falar sobre a explosão de uma supernova, que é a coisa mais poderosa que nós conhecemos, mas estamos aqui circunscritos ao nosso lugar de habitação, porque é óbvio que essas pessoas, quando estão usando os exemplos da criação de Deus, não conheciam a explosão de uma supernova. E você pode ver o link em vários textos, quando os serafins fazem sua magnífica proclamação da glória de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Em Isaías 6,3, a Bíblia diz que o templo começou a tremer em seus alicerces. Ou seja, houve um terremoto. Quando o profeta Ageu descreve o enchimento do templo com a glória de Deus, isso é acompanhado por um terremoto internacional, em Ageu 2,7. Os salmos, eles conectam a glória de Deus e o tremor da terra o tempo todo. Salmo 97, de 4 a 6, 104, 31 a 32. Mais uma vez, cabe a nós uma pergunta: por quê? Porque a glória de Deus é conectada aos terremotos, ao estremecer. Para responder, a gente precisa saber o que os hebreus queriam dizer com glória. Nós temos uma ideia de glória que vem mais da cultura greco-romana, normal, já que a nossa cultura flui grandemente daí. Mas não é assim que os hebreus pensavam em glória. Se você ouvir a palavra glória em português, é provável que você pense mais em quê? Em triunfo, beleza e esplendor, que era o que os romanos chamavam de glória. Mas a palavra hebraica para glória, shabod, era um pouco diferente. Deriva da palavra pesado, deriva da palavra peso. É uma visão um pouco, vai nos levar ao mesmo lugar, mas um pouco maior, do que a maneira como os romanos viam. E deriva da palavra pesado, em conexão que Paulo faz com isso, quando ele fala sobre o peso eterno de glória acima de toda a comparação.
há um peso eterno de glória, porque é isso que a palavra quer dizer, 2 Coríntios 4,17. Glória, em certo sentido, quer dizer peso. E quando a arca de Deus foi capturada pelos filisteus, isso foi descrito como a glória, não é? Shabbat de Deus partindo de Israel, e imediatamente a gente vê o que? O Deus deles caindo, o Deus deles sendo partido, porque a mão de Deus, a Bíblia diz, pesou sobre os filisteus. Shabbat, você vê a mesma coisa, Shabbat, a glória de Deus se foi, peso, e a mão de Deus pesou, Shabbat, sobre os filisteus, atingindo eles com tumores, despedaçando seus deuses. Então, falar da glória de Deus em termos bíblicos não é apenas falar sobre esplendor, sobre beleza, embora seja isso também, mas é mais, é falar de algo muito mais pesado do que qualquer outra coisa, pesado e substancial. Então, dar glória a Deus na nossa vida é quando nós reconhecemos o peso de Deus. Ou seja, eu vou tomar uma decisão amanhã, o que vai ter mais peso? É o salário, o valor do salário, o que vai ser? Deus vai ter mais peso? Em última análise, antes de eu tomar a decisão, eu vou dizer como isso vai me ajudar a viver uma vida que glorifica mais a Deus. Se a última coisa, a que tem mais peso na decisão é Deus, então eu dei glória a Deus. Se a coisa que teve mais peso na minha decisão não foi Deus, eu não dei glória a Deus. Ao escolher com quem eu vou casar, ao escolher onde eu vou morar, ao escolher qualquer coisa que eu faça, se a coisa que tem mais peso na minha decisão não é Deus, então eu não posso dizer que eu glorifiquei a Deus naquilo. Então agora pense, o que acontece quando algo glorioso ou algo pesado desce sobre algo mais leve, algo mais frágil, algo menos substancial? O que acontece é o que, queridos? Deslocamento, não é? Quando algo mais pesado cai sobre algo mais leve, menos substancial, há um deslocamento para que aquilo que tem mais peso ocupe o lugar. Tudo sai para que aquilo ocupe o lugar. Quando um meteoro cai na terra, pela sua velocidade, então, e o peso, o que acontece? Há uma cratera gigantesca. A terra inteira pode ser destruída, a vida, não é na terra, mas a vida na terra inteira, se um grande meteoro cair com o seu peso e com a sua velocidade, porque ele vem com uma glória muito grande e abre um espaço muito grande para ele, e tudo se move para dar espaço para aquilo que tem peso. E as coisas pesadas, elas desviam as coisas mais leves para o lado, e as coisas mais leves têm que se mover, ou tremer, ou mesmo se desfazer, para abrir o quê? Espaço para a coisa mais pesada, quer queira, quer não. Quando Deus disse que vai mostrar a sua glória no fim, que tudo glorificará o seu nome, está falando sobre isso, não é? Quando algo mais pesado cai, quer queira, quer não, tudo abre espaço para aquilo que tem mais peso, substância. Se eu pular em uma piscina, eu causo o que? Na água que estava lá paradinha, eu causo um terremoto. Um terremoto na água, porque a substância pesada desloca a substância frágil, e a frágil estremece. Essa tem que ceder, e ela é forçada a se reorientar em torno daquilo que tem mais glória. A piscina vai fazer isso com o meu corpo, ela vai ter que se reorientar e se ajeitar para aquilo que tem mais glória, ela ficar em torno daquilo. Então, o que acontece quando a glória de Deus, o sabor divino, desce sobre o Monte Sinai, ou sobre o templo de Jerusalém, com Isaías lá, ou qualquer lugar da terra? Acontece um terremoto. Deus coloca,
esse peso de glória e desloca o que é trivial, desloca o que é efêmero. A força, a terra tem que se reorientar em torno daquilo que é mais pesado. Agora você pode saber se a glória de Deus está na sua vida. Todas as coisas se reorientaram em torno disso. Você vê como você não pode simplesmente fingir que Deus, a glória de Deus está sobre você, porque a glória de Deus tem um peso que todo o resto da sua vida se organiza em torno dela, estremece tudo. Todas as coisas têm que sair do lugar para dar espaço e ficar ao redor daquilo que tem mais peso. A terra treme, estremece em resposta à chegada de uma realidade que seja mais gloriosa, mais substancial. Então, se cai um corpo celeste enorme na terra, com uma velocidade enorme, então a terra treme em resposta àquilo. Se placas se movem, todo o resto que é efêmero, mas frágil, vai ter que se ajeitar, porque aquelas placas com aquele peso, com aquela glória, elas não vão se ajeitar àquilo que nós construímos. Tudo vai ter que se ajeitar àquilo. O Senhor reina, que os povos tremam, é o que a Bíblia diz. O Senhor reina, Davi diz, deixe a terra tremer. É isso. A mesma coisa acontece quando Deus desce sobre pessoas. Não é apenas que o monte Sinai treme, como vimos, mas o povo de Israel também treme. Não é apenas o templo que tremeu na visão de Isaías. Isaías tremeu e disse: ai de mim. O próprio Isaías é desfeito pelo sabor de Deus e ele clama: ai de mim, estou perdido. Isaías 6,5. Quando as pessoas encontram o verdadeiro Deus, elas experimentam um alto terremoto, não é? E se ela não experimentou e todas as coisas foram tiradas do lugar e ficaram em torno de Deus, elas nunca experimentaram a glória de Deus e nem contemplaram essa glória na face de Cristo. É por isso que Cristo tem um peso muito pequeno na vida das pessoas. É por isso que Jesus é que tem que se organizar, Jesus entre aspas, né? Um falso Jesus, na vida dela. A vida dela não move, a vida dela não se move, não estremece. Sua vida, seu casamento, seu dinheiro, suas prioridades estão tudo lá imóveis, como o suposto Jesus que chegou na vida delas. Não tem nenhuma glória, não há nenhum terremoto, nada se reorganiza em torno dele. Essa pessoa está destituída da glória de Deus. Um dia ela vai encontrar a glória de Deus, querendo que as montanhas a cubram, mas ela vai encontrar com a glória de Deus. Ela vai bater, essa glória vai chegar. Quando as pessoas encontram o verdadeiro Deus, elas experimentam então um alto terremoto. Essa é uma maneira de saber se você conheceu o Deus de Israel, o Deus que fez o Sinai tremer, Israel tremer, o Deus que fez o templo tremer, a glória dele. Toda a terra está cheia da sua glória. Fez o templo tremer, fez Isaías tremer. Você é basicamente o mesmo. Deus se encaixa na sua vida, Deus está se encaixando na sua vidinha. As suas prioridades é que nos buracos delas você encaixa Deus, no seu tempo. O seu trabalho é sobre você e Deus se encaixa neles, no teu trabalho onde dá. O seu dinheiro é teu e Deus se encaixa neles aonde você acha conveniente. Não há Deus na sua vida, é o que a Bíblia diz. Todas as coisas se reorientam sobre o peso da glória de Deus, de tal maneira que esse peso vai reorientando tudo, que você vai mudando de um grau de glória para outro grau de glória. Mas peso vai sendo colocado, mais
essa realidade vai se organizando em torno de Cristo. Um Deus inventado vai deixar o seu mundo sem terremoto, imperturbável. As coisas que você tinha como prioridade vão continuar sendo. Um Deus inventado vai se alinhar à sua agenda, ele vai até ajudar na sua agenda. Você vê que o terremoto na Turquia não se ajeitou à Turquia. A Turquia, com todo o horror que o terremoto causou, vai ter que se ajeitar, vai ter que se reorganizar, vai ter que reconstruir, porque o terremoto não se ajeitou à Turquia ou a todos os lugares onde tantos terremotos acontecem, mas tudo vai ter que se reorganizar. É assim que você sabe se Deus está na sua vida ou não. Um Deus inventado vai deixar o seu mundo imperturbável, ele vai se alinhar de maneira conveniente à sua agenda, ele vai se alinhar de maneira conveniente às suas prioridades, ele vai se alinhar, ele não vai substituir nada, não vai tirar nada do lugar, porque você logo vai levantar e dizer: isso aqui eu não quero que saia daqui. Sabe como as pessoas na sua casa, né? Esses móveis não podem sair daqui, aquilo não pode sair dali. Então o Deus falso, ele vai ter que se ajeitar. Não é um terremoto, não há glória, você não treme, sem substituir nada, porque no final das contas, por que Deus é que tem que se ajeitar? Porque você é mais glorioso que Ele, e como nós falamos, o que tem mais peso, as outras coisas têm que se organizar em torno dela. Se eu pulo na piscina, como eu tenho mais peso e glória, a água tem que se afastar para o meu corpo entrar e ela se reorganizar. Como você tem mais glória na sua cabeça do que Deus, porque é um Deus inventado, Deus, como é mais leve, Deus, como é menos glorioso, e você, como é muito glorioso, você afasta Deus e Ele tem que se ajeitar em torno de você. Você se fez um terremoto para Deus, o que é ridículo. Como se agora, a gente está mencionando porque como aconteceu, o terremoto tivesse que se ajustar à Turquia. Você fez isso. Você fez isso porque Deus é falso. O Deus falso não tem glória, não tem peso, a sua vida é mais pesada que Ele. O Jesus falso não tem glória, não há um terremoto, não afasta tudo, não reorganiza tudo, não faz tremer tudo. A vida fica onde estava. E Deus, esse Deus que tem menos glória, é que sofre um terremoto da tua presença. O verdadeiro Deus, entretanto, ele vai aterrissar no meio da sua vida, como se um elefante caísse do teto agora na tua cabeça. O que você acha que ia acontecer? Que o elefante ia se abrir e se ajustar ao seu corpo? Quem tem mais glória? Se agora caísse um elefante por esse teto, você seria esmagado, e o seu corpo ia ser esmigalhado, ia ficar em torno do elefante. Agora, se cair uma folha de papel na sua cabeça, ela vai cair, vai ter que ir para um lado, vai ter que ir para o outro, e não importa quantas folhas sejam, elas vão ter que se ajustar, porque você tem mais glória. Não é muito fácil então sabermos se Deus está na nossa vida ou não, se nós estamos em Cristo ou não, se há um peso de glória. É por isso que Paulo fala sobre as aflições leves e momentâneas, porque ele está comparando a glória de Deus. Ele diz: minhas aflições, elas têm que se ajustar, por causa do peso de glória muito excelente. Ou seja, a glória de Deus é tão pesada, que a minha aflição se tornou leve. Aléfros, leve. Ele fala leve como uma pena, porque como você pode comparar a força de um prédio com a força de um terremoto devastador? Se eu digo que a minha dor é muito mais poderosa, forte, do que a glória de Deus, eu estou dizendo que ela tem mais glória. Paulo diz: não, é impossível. Nossa leve e momentânea, leve por causa do peso de glória, muito excelente. A mesma coisa acontece
com Cristo. O verdadeiro Deus, entretanto, ele então aterriza no meio da sua vida como um elefante atravessando o teto, deslocando o seu pecado, deslocando suas prioridades, deslocando os seus sonhos, mostrando que Jesus não segue ninguém, ele é seguido. Paulo não planejou acabar sua vida degolado, nem Pedro crucificado. Eles eram só homens que tinham planos. Pedro era casado, Paulo tinha uma carreira, todo mundo tinha a sua vida, toda ela foi alterada completamente em torno de Cristo. Houve um terremoto, houve glória, houve um peso de glória, deslocando seu pecado, deslocando suas prioridades e forçando você a reorientar em torno do peso de glória. Como a terra cai lá, o meteoro enorme, a terra abre um buraco, ela abre espaço para aquilo que tem peso, e no caso velocidade, não é? Fique lá, e a terra em volta tem que se organizar, por mais que fossem rochas duras, tudo tem que abrir espaço para aquilo que tem mais peso. Eu falei que ia falar sobre duas coisas, né? Mas não vai dar. Eu quero falar sobre terremoto e mel, que são coisas tão diferentes. Mas você vê que quando você agora olhar, ouvir, ver uma falha que está gerando terremotos, isso é uma grande pregação da verdade de Deus que o seu mundo está dando para nós, nessa grande catedral, eu diria entre aspas, gótica, maravilhosa, que nos cerca. Se você olha para a Bíblia, como eu disse que olhava para aquele livro, olho ainda para alguns livros, vou adquirindo outros, e vou olhando para as catedrais de maneira diferente, você agora vai olhar para terremotos de maneira diferente. Você vê quantas verdades fundamentais a Bíblia esconde. No entanto, os terremotos estão também associados ao Evangelho de Deus. Graças a Deus. Os dois eventos mais importantes e cheios de esperança na história do mundo, a crucificação de Jesus e a ressurreição de Jesus, ambos foram acompanhados por terremoto. Quando o rei da terra morreu, a terra tremeu e as rochas se partiram. Mateus 27, 51. Quando o Criador da terra ressuscitou, o autor da vida venceu a morte, na manhã do terceiro dia, a mesma coisa aconteceu novamente. Mateus 28, 2. Ambos os terremotos provocaram medo naqueles que estavam lá. E eu diria que de diferentes maneiras manifestaram o julgamento e a voz da glória de Deus. Mas eles mostraram mais do que isso aqui, agora, no Evangelho. Eles mostraram que o Senhor não era apenas maior e mais pesado e mais glorioso do que a terra, do que a morte, ou do que você, ou do que eu, ou de qualquer pessoa, coisa, ou do seu universo. Às vezes nós ficamos meio que pensando, puxa vida, por que o texto acabou aqui? Atos, por exemplo, Paulo está preso, esperando se vai morrer ou não. Aí Lucas acaba o livro. Não pode escrever mais um capítulo, dizer para nós o que aconteceu com Paulo, mas aquele livro não é sobre Paulo. Esse é nosso erro, não é? A Bíblia não é sobre nenhuma daquelas pessoas. Então mostra mais do que isso, mostra que o Senhor não era apenas maior e mais pesado e mais glorioso do que a terra, do que o universo, do que eu, do que você, do que o seu casamento, do que a sua saúde, do que a sua vida, mas mais substancial do que todas as coisas,
Por exemplo, os dois inimigos mais poderosos e ferozes que nós temos: o pecado e a morte. Essa dupla ligada uma à outra, que engole e vai engolir todos os bilhões de homens no mundo, a não ser que algo mais pesado do que eles desloque eles, pecado e morte, para que eles deem lugar para nós, por causa desse peso infinito do Rei da Glória, de deslocá-los. Então o príncipe da glória morreu e causou um terremoto. O Rei da Glória ressuscitou e causou um terremoto. As profundezas pesadas do inabalável Salvador colidiram com as águas rasas da morte. O que sairia? O que seria tirado? Ele colidiu com as águas rasas do nosso inimigo e os deslocou para sempre. Para sempre. Junto com todos os seus asseclas. É como um meteoro infinito de peso, de glória, tivesse caído e para sempre deslocado para longe. Todas essas coisas, é isso que nós celebramos na Santa Ceia. Nós precisamos entender cada vez mais o que é a glória de Deus. Podemos avaliar com isso se nós conhecemos algo dessa glória, se estamos em Cristo, se a nossa vida reflete essa realidade. Podemos ter paz em meio a grandes aflições, por causa desse mesmo peso de glória, desse terremoto que ela causa, porque sendo muito mais pesado, desloca as coisas, de tal maneira que coisas que pareciam pesadas, grandes, se tornam frágeis. Todas as aflições de Paulo se tornam leves, por causa do peso de glória muito excelente. Toda a estrutura de um país que parecia tão sólido como a Turquia se parte, se torna frágil. Aquela cidade que você podia olhar, que cidade forte, que cidade bem construída. Então, daqui a pouco, a sua opinião mudou completamente. Quão frágil é. E se tiver outro terremoto? E se tiver outro e outro? Daqui a pouco não haverá mais cidade nenhuma, porque é fraco, é frágil. Quando o Rei da Terra desce, tudo na terra, o povo, as montanhas, o templo, os profetas, os principados, as potestades, eu, você, nossa vida, nosso trabalho, nosso casamento, nossos relacionamentos, até a própria morte é totalmente abalado. Tudo dá lugar a Ele, tudo é retirado do seu lugar. Se na nossa vida isso não aconteceu, não houve ainda um encontro com a glória de Deus. Estamos naquela categoria de destituídos estão da glória de Deus. Mas um dia todos se chocarão com este peso infinito de glória. Tudo é abalado, a morte é abalada, como minha vida não seria. Os potestades, os principados são totalmente abalados, tremem, estremecem e tomam o seu lugar em torno daquilo que tem essa glória, esse peso infinito. Portanto, Hebreus 12, 28 diz: sejamos gratos por recebermos um reino que não pode ser abalado, e assim ofereçamos a Deus adoração aceitável. Mas por causa dessa glória, ainda que estejamos num reino que não pode ser abalado por nada, há essa glória sobre esse reino
Portanto, sejamos gratos por recebermos um reino, finalmente, que não pode ser abalado, e assim ofereçamos a Deus adoração aceitável, com reverência e temor, porque Deus tem um peso infinito de glória. Nós começamos o culto hoje lendo um pequeno trecho de um sermão de Jonathan dizendo: santo ao Senhor, tudo que experimentou a glória de Deus, todas as coisas saem e aquilo fica em torno de Deus, separado, no lugar adequado em relação à glória de Deus. Então você vê o terremoto do Sinai ao Calvário. Você vê Deus, a glória de Deus é o verdadeiro terremoto. Terremotos, esse grande revelação da mente de Deus, diz para nós. Eu disse, o mundo é teomórfico, não é? Ele tem a forma de Deus. O terremoto tem a forma de mostrar a glória de Deus. E como todas as coisas se reorganizam quando aquilo que é mais pesado chegou em nossa vida. Não é difícil nós sabermos se houve um abalo, um tremor e tudo se reorganizou. E agora, mesmo as nossas aflições se reorganizam em torno dessa glória, se mostram leves, porque tem que dar lugar a essa glória. Se mostram momentâneas, frágeis, como um país se mostra quando um terremoto chega lá. Nossas aflições, a morte, Satanás, nós mesmos, todas as coisas em nossas vidas saem do seu lugar e dão lugar ao Rei da Glória. Quando nós ceamos, nós estamos dizendo que esse terremoto aconteceu em nossas vidas e que agora nós vivemos em torno para. Um dia todas as coisas vão estar devidamente no lugar, a glória do Senhor vai encher a terra, porque todas as coisas no céu e no inferno vão mostrar o peso infinito da sua glória. Sim, que ninguém não tem uma visão perfeita do ser infinito de Deus, em ira e misericórdia. Mas por ora nós podemos nos reunir e ouvir a palavra de Deus, mas ela nos dá informações para que terremotos nos preguem a verdade amanhã, e poeira, e ferramenta, e chifres, e todos eles nos levam ao Calvário. Se nós olhássemos para o mel, nós íamos ver que ele vai nos mostrar coisas incríveis até chegar ao Calvário. Deus queira que nós já não sejamos homens ignorantes, que só podem olhar uma certa beleza numa catedral, mas ver as digitais dele em todo lugar, ver o anúncio da sua glória, ver o anúncio da beleza infinita dele em seu Filho amanhã, quando o mundo inteiro vai estar pregando para nós um sermão mais longo do que este. E em todo lugar que a gente estiver, nós vamos ouvir sem som a pregação da verdade desse Deus glorioso. Portanto, sejamos gratos por recebermos um reino que não pode ser abalado, e assim ofereçamos a Deus adoração aceitável, com reverência e temor. Se Deus nos der tempo, os outros 26 pontos ainda vão ser pregados. Vamos ficar de pé. Venha se cansado estás,
descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz.